O que Paulo está dizendo é que no dia do juízo, nenhuma pessoa terá uma apologia a apresentar diante de Deus, do tipo assim: eu não sabia que existia um Deus, eu não sabia que isso era errado, eu não sabia que esse Deus se ira contra o pecado, eu não sabia de nada disso. Ninguém tem desculpa diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Há um Deus, esse Deus está irado, ele manifesta a sua ira na nossa consciência. A ira dele é contra a impiedade e perversão dos homens que retêm a verdade pela injustiça. É justo que Deus esteja irado, porque o que se pode conhecer de Deus, Deus manifestou a nós, pela consciência e pela criação. Pela criação nós vemos algumas coisas que podem ser conhecidas de Deus, como o seu eterno poder e a sua própria divindade. E essa revelação é clara, é universal e é antiga. Conclusão: não tem inocente diante de Deus. Nem aqui, nem no Amazonas, nem na Antártida, nem no Polo Norte, nem no deserto árabe, nem nas florestas mais ocultas do mundo. Nunca teve e nunca haverá um inocente diante de Deus, porque os homens detêm a verdade pela injustiça. Eles adoram outros deuses, eles adoram a natureza, eles vivem como se Deus não existisse, eles se matam, se perseguem, se odeiam e se oprimem. Por isso a ira de Deus está sobre o mundo pagão, é isso que Paulo está falando aqui, e também dos judeus. Ele vai dizer isso no capítulo 2. A pergunta então é: o que é que isso tem a ver conosco hoje? E eu quero trazer algumas implicações para nós. Eu penso que isso aqui é importante para você e para mim, para que nós possamos entender por que é preciso o Evangelho. Por que o Evangelho é necessário? Por que é preciso uma outra revelação? Essa revelação aqui da ira de Deus, ela é suficiente para deixar você sem desculpa. Mas ela não é suficiente para lhe salvar, porque ela não diz de que maneira você pode escapar da ira de Deus. As árvores, o universo, as estrelas, o sol, eles não vão dizer para mim de que maneira eu posso então me reconciliar com esse Deus, pedir perdão a esse Deus e ser aceito por Ele. Eles não vão me dizer isso. Eles só vão mostrar que há um ser todo-poderoso, maior do que eu, por detrás de todas as coisas. Mas como eu posso me reconciliar com esse ser, a natureza não vai me dizer. É preciso uma outra revelação. E essa é a revelação que nós chamamos de revelação especial, que Deus deu através de Jesus Cristo, seu Filho, o Evangelho de Cristo. Essa revelação, Paulo vai desdobrá-la aqui na carta aos Romanos. Ele vai explicar essa revelação mais adiante. É a única forma pela qual nós podemos ser salvos da ira de Deus. E para que você entenda então a necessidade do Evangelho e a exclusividade do Evangelho, é primeiro necessário que você entenda a perdição da raça humana toda. Estamos debaixo da ira de Deus, com justiça. Não há inocentes diante de Deus. Então essa é a primeira reação prática que eu queria que você tivesse nessa noite, você meditasse nisso e você valorizasse o Evangelho, o privilégio que você está tendo nessa noite aqui de ouvir o Evangelho, enquanto milhões nunca ouviram o Evangelho, embora estejam condenados com justiça pela rebelião dos seus corações da revelação que Deus fez de si mesmo na sua consciência e na criação. O fato de que você está aqui essa noite ouvindo a revelação especial de Deus seria um motivo para colocar você de joelho diante dele e dizer: Deus, como é que eu continuo ainda a viver como se o Senhor não existisse? Como é que eu continuo a viver ainda sem levar o Senhor em consideração? Por que eu continuo desafiando o Senhor? Por que eu continuo sendo indiferente para contigo? Reflita nisso. Segunda coisa que eu queria que você pensasse, que você, uma conclusão prática, né? É que você examinasse o seu coração, especialmente se você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade de acreditar em Deus, argumentando coisa do tipo: não porque a ciência, não porque as descobertas científicas, não porque a racionalidade. Eu queria que você pensasse outra vez. O ateísmo não é a consequência lógica da ciência. A negação de Deus e o materialismo é o resultado da repressão dessa luz de Deus no coração de todo homem. O problema não é intelectual, o problema é moral, o problema é espiritual.
Examine o seu coração, para ver se lá no fundo essa sua recusa em acreditar em Deus não é resultado de alguma amargura, alguma raiva, algum sentimento de injustiça ou uma tentativa de justificar um comportamento seu. Você não quer que Deus exista, porque se Ele existir, você vai ter que mudar de vida. Você não quer que Ele exista. Então, muito dessa negação de Deus não é resultado de intelectualidade, mas é um problema moral, é um problema espiritual simplesmente. É um problema moral simplesmente. Terceira coisa que eu queria que você pensasse também nessa noite. Aqui está a razão pela qual nós insistimos em evangelização e pregar o Evangelho. Exatamente por isso, porque os povos precisam ouvir o Evangelho, receber a revelação especial de Deus. Por isso que nós mandamos missionários. É por isso que nossa igreja faz viagem missionária. É por isso que nós apoiamos aqueles que vão para países distantes levar o Evangelho de Deus. É por isso que nós insistimos com vocês, que vocês compartilhem a fé de vocês para com as pessoas, porque elas estão perdidas. Ninguém vai se salvar com base na ignorância da moralidade ou alguma coisa. Não há salvação fora do Evangelho de Jesus Cristo. E você que conhece, tem acesso a essa revelação especial do Evangelho, você é responsável por levá-lo avante, por transmitir a outras pessoas. E a última coisa que eu queria que você pensasse nessa noite é a respeito do seu estado diante de Deus. Há um Deus, e esse Deus é um Deus santo. Ele é um Deus que se ira, ao contrário talvez do que você ouviu aí outras pessoas falar de um Deus que é só amor. Ele é amor, mas Ele é santo também. E porque Ele é santo, Ele está irado. Há um Deus e esse Deus está irado pelos seus pecados. E você não tem desculpa nenhuma para viver longe dEle. Não há nenhuma apologia que você possa oferecer para justificar a sua vida ímpia, ou a sua vida de imoralidade, ou a sua vida de materialismo, consumismo, totalmente alheio a Deus, como se Deus não existisse. Não tem nada que justifique isso. Não tem nada que justifique a sua idolatria, você adorar imagens de escultura, como se Deus pudesse ser representado, adorar outros deuses que não o Deus supremo que se revela na natureza e no Evangelho. Que nessa noite você também reconheça que esse Deus, Ele tem compaixão de pecadores que reconhecem que são pecadores, que estão perdidos e que o buscam humildemente, não para dizer a Deus o que Deus tem que fazer, mas com a mão estendida e de joelhos dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Não mereço nada a não ser a tua ira e o teu justo castigo. Espero na tua misericórdia, já que o Senhor tomou a iniciativa de se revelar. Isso mostra que o Senhor deseja me conhecer, que o Senhor deseja que eu te conheça plenamente. Me ilumina, me guia mediante Jesus Cristo, para que eu possa me reconciliar contigo e viver para a tua glória. Você pode fazer isso nessa noite e se curvar diante do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aproveitar a misericórdia dEle, enquanto Ele ainda lhe permite viver e escutar esse Evangelho. A Ele toda a glória. Amém. Oremos. Bendizemos o Teu nome nessa noite, ó Pai, pela Tua majestade, pela Tua grandeza. Os céus refletem a glória de Deus e o firmamento fala da obra das Suas mãos. Te damos graças, ó Deus, pelo Teu grande poder e pela Tua divindade. Pedimos perdão pelo sufocamento da Tua verdade, pela impiedade e pela perversão. Se alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não compreendeu a plenitude do Teu Evangelho e por que precisa do Evangelho, que isso fique claro nessa noite. Desperta em nós gratidão a Ti, pela Tua misericórdia em nos dar o conhecimento de Cristo. Abençoa esta igreja para que ela seja um farol, composta de pecadores redimidos, que levam o Evangelho a outras pessoas. Oramos pela Tua igreja no Brasil também. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.